Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou apresentar um jogo de dados. Um jogo que equilibra sorte e estratégia e você pode blefar e enganar seus amigos. Vem comigo conhecer? Mas antes, se você gosta e já acompanha meu trabalho, que tal dar um passo adiante, tornando-se membro aqui do canal? Veja todos os detalhes na descrição desse vídeo. Liar's Dice, ou dados mentirosos, pode ser jogado a partir de 2 pessoas. A quantidade de jogadores vai depender da quantidade de dados que você tem, pois cada jogador vai precisar sempre de 5 dados. Aqui eu vou mostrar um exemplo para 4 jogadores. Esse modo é bom a partir de 3 jogadores e no final do vídeo mostro o modo para 2 jogadores que lembra um pouco o jogo de pôquer. Cada jogador precisa de 5 dados e um copo que não seja transparente. Para decidir quem começa, cada jogador lança um dado. Aquele que tirar o maior valor, começa. Aqui no nosso caso foi o vermelho. Caso houvesse empate, por exemplo, os 2 tiraram 3, só eles 2 jogam novamente. Todos, ao mesmo tempo, devem lançar seus dados. E deixá-los cobertos. Somente o jogador vê os valores que tirou. Os dados têm valores de 1 a 6. O jogador vai escolher um desses valores e tentar adivinhar ou apostar quantos desse valor foram tirados em todos os dados da mesa. Ele só vê os seus, mas ele faz uma estimativa com relação aos dados dos outros jogadores. Então, por exemplo, esse jogador aqui, estou abrindo para você ver, ele vai começar com o número 1 e vai falar que se ele tem 2, ele imagina que pode ter mais 1, mais 3. Ele vai falar que no total tem 7 números 1. Depois que ele faz a sua aposta, o próximo jogador pode duvidar da aposta. Então, na hora que ele duvida, todo mundo levanta e a gente confere. Ou ele pode continuar apostando. Continuar apostando significa usar o mesmo número que foi falado a primeira vez e aumentar a quantidade. Então, ao invés de 7 números 1s, ele pode falar 8 números 1s. E é o que ele vai fazer, 8 1s. O próximo jogador a mesma coisa, duvida que tem 8 1s ou continua apostando. Essa aposta também pode ser aumentar o número. Então, por exemplo, ele acha que não tem 8 números 1s, mas ele acha que pode ter 8, número 3. Então, ele fala 8 3. É claro que antes ele olhou o que tinha debaixo do seu copo. Ele tinha já 2 números 3 aqui. Esse jogador, ao invés de fazer aposta, vai falar duvido. Na hora que alguém fala duvido, é sempre duvidando do jogador anterior, que fez a última aposta. Todo mundo revela. Então aqui a aposta é para 8 números 3. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Apenas 4. Então esse jogador perdeu seu lance. Esse aqui foi quem duvidou. Quando um jogador perde, ou porque ele deu um lance errado, ou porque duvidou de um lance correto, quem perdeu perde um de seus dados, ficando agora só com 4. Lembra bastante aquele jogo de palitinhos da mão, né? A próxima rodada é de quem perdeu. Então, esse jogador aqui agora é que vai dar seu primeiro lance. Mas antes, todos novamente lançam seus dados. Todo mundo está lançando aqui ao mesmo tempo. Esse jogador vai olhar o que tirou, tem quase um de cada, mas ele vai começar apostando já pelo número alto, 5. E ele vai falar que tem 4 5s na mesa. Esse jogador ou aumenta a quantidade de 5s, ou começa com 4 6, ou acima de 4 6. Ele olha, ele não tem nenhum 6, ele tem um número 5. Ele vai falar que tem 5 números 5. Esse aqui olha e ele vê que ele tem 3 números 6. A aposta está em 5 do número 5. Ele vai apostar em 5 do número 6. Então, ele vai falar, tem 5 6 na mesa. Esse jogador aqui olha e tem apenas um número 6. Ele vai duvidar. Vai falar, duvido. Quando alguém duvida, revelamos os valores. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente o valor. Esse jogador estava correto. Se tivesse um a mais, também vale, que é pelo menos a aposta. Quem duvidou é quem vai perder um dado. Mas existe uma variação que é assim: se o jogador acerta exatamente a quantidade e duvidaram dele, todos os jogadores perdem um dado. Então, neste exemplo,
que acertou exatamente 5 número 6, todo mundo perderia um dado. Mas essa é uma versão opcional do jogo. Nós vamos jogar aqui com a versão acertou a aposta, quem duvidou perde um dado. O último jogador que ficar com dados ganha o jogo, mas pode acontecer de ficar apenas um dado com cada jogador. Neste caso, a aposta vai ser diferente. Ambos vão jogar seus dados e vão tentar adivinhar o valor da soma. Este aqui vai chutar 5 e este 7. Eles olham 10, ninguém ganhou. Jogam novamente. Esse agora fala 7 e esse fala 8. Esse jogador que apostou 7 é o vencedor da rodada. Na versão para 2 jogadores, vamos usar apenas um conjunto de 5 dados e um copo. Damos também algumas fichas para cada jogador. A quantidade de fichas vai determinar a duração da partida. Aqui eu estou colocando 8 para cada. Para decidir quem começa, os 2 jogadores lançam os 5 dados e fazem a soma. Esse aqui ficou com 19 e este com 21. Esse jogador começa. A partir de agora, o resultado tirado nos dados tem a ver com a classificação do pôquer. Então, vamos falar do maior para o menor. O maior é quando temos todos os dados do mesmo valor. E se compararmos 5 números 3 com, por exemplo, 5 números 5, quem vai ganhar é 5 números 5, pois o valor 5 é maior que 3. Agora, descendo um nível, se tivermos 4 dados do mesmo valor e um dado de um valor qualquer. Novamente, o valor da face também importa. Quanto maior o valor, maior a classificação. Descendo o nível, temos o full house. Full house é quando temos uma trinca, então 3 números iguais, por exemplo aqui 3 números 4, e os outros 2 dados também com números iguais, 2 números 2. Um nível abaixo é a sequência, então temos 2 tipos de sequência. A sequência alta, com 2, 3, 4, 5 e 6. E temos também a sequência baixa, que ao invés de começar no 2, começa do 1 e vai do 1 até o 5. Abaixo dela, temos simplesmente a trinca, que são 3 dados de mesmo valor e os outros 2 são de valores diferentes. Depois, temos 2 pares. Então, temos 2 dados com valor, 2 dados com outro valor e um outro dado qualquer. Podemos ter também apenas um par, por exemplo, 2 dados de valor 5 e os outros dados com valores diferentes. E por último, se não tivermos nada, nem sequência, nem trinca, nem par, nadinha, vai valer o valor do maior dado. E como funciona? Esse jogador ganhou, ele lança primeiro. Ele lança, só ele olha, vê o que ele conseguiu. Então aqui, ó, por exemplo, ele só tem um par de 5. Ele pode falar a verdade para esse jogador ou blefar. Ele vai começar falando a verdade aqui. Eu tenho um par de 5. Esse jogador pode desafiar ou tentar aumentar a aposta. Se ele desafia, ele pede para ver. O valor estava correto, um par de 5, então esse aqui perdeu, põe uma fichinha no meio do caminho. A outra opção dele é acreditar, fala, eu acredito em você. Neste momento, ele levanta o copo, pega os dados e não importa mais o que estava nos dados. Blefando ou não, esse jogador vai ter que conseguir uma coisa maior do que uma dupla de 5. Ele está pensando então em fazer um trio de 5. Quando ele faz isso, ele tem que lançar a quantidade de dados que quiser e esse jogador tem que saber quantos ele está lançando. Então ele vai lançar 3 dados, tentando fazer algo melhor do que uma dupla de 5. Ele olha e ele vê que conseguiu melhorar a pontuação. E ele fala, 2 duplas, uma de 5 e uma de 6. Esse jogador pode duvidar ou tentar melhorar a rolagem. Se ele duvidar, esse aqui abrir e estiver correto, ele perde a fichinha. Se ele tentar melhorar a rolagem, ele fala que aceita e pega todos os dados e vai fazer uma rolagem. Ele pode separar 2 deles, 3, ou ele pode tentar rolar todos. Ele vai rolar esses 3 aqui. Então, ele guarda 2 6 e rola esses. Ele olha e vê que tem uma trinca de 6. Mas mesmo que não tivesse, ele poderia blefar e falar, trinca de 6. Este aqui vai ou aceitar ou duvidar. Neste caso, ele fala, duvido. Este revela e mostra uma trinca de 6. Perdeu, perde uma ficha. O jogador que perdeu é quem começa o próximo turno.
Olha os dados. Ele tem aqui uma trinca de 3. E ele fala, trinca de 3. Esse aqui aceita. Ok. Pega os dados, guarda os números 3 e joga esses dois aqui. Ele olha e não conseguiu tirar nada, mas ele vai blefar. Ele vai falar, quadra de 3. Esse jogador pode tentar melhorar a quadra de 3 ou duvidar. Para melhorar uma quadra de 3, ele tem que ter uma quadra de 4 ou 5 dados do mesmo valor. Ele acha muito difícil fazer isso, então ele prefere duvidar e fala, duvido. Esse aqui levanta e realmente ele não tinha feito nada. Então, este duvidou, este perdeu, ele põe sua fichinha no meio da mesa. Quem perdeu, começa. E o jogo todo vai acontecendo dessa forma, até que um dos jogadores perca sua última ficha. Quem venceu, leva todas as fichas. Gostou? Curte, compartilha, deixe um comentário. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau!